Vamos continuar meditando na palavra de Deus neste momento. Hoje, pela segunda vez, paramos para meditar na palavra do Senhor. Coisa boa meditar tempo para quando as lutas, as guerras desta vida surgirem, a gente está preparado para lutar, entrar na guerra decidido e orientado pelo Espírito Santo. Estamos pela segunda vez no livro de Isaías, capítulo 63, e versículo de número 7. Vamos examinar a palavra de Deus. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Glória a Deus. Estamos meditando sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e a nossa correspondência igualmente. Não é porque Deus é o Criador dos céus e da terra, não é porque Deus é bom que devemos esquecer de servir, de agradecer, principalmente obedecer. É uma das coisas que Deus quer de cada um. A obediência de cada um só vale por si mesmo. A oração se pode orar, Deus pode fazer coisas grandes e tremendas, mas quando se refere à salvação, é cada um por si que tem que lutar para alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. Há tempos sempre houve difícil, principalmente quando se trata de castigo, de consequências por causa do pecado, sempre houve no tempo de Israel e na história da humanidade. Mas Deus, que é bom, nunca faltou com homens no meio da nação para levantar sua voz, ter confiança e crédito com Deus para interceder e ser grato a Deus. Foi o que Isaías fez. Se você pegar o capítulo 63 e vai até 64, 12 de 64, capítulo 64 do livro de Isaías, foi que o profeta fez. Mas observe que ele começa dizendo que Deus, reconhecendo que Deus é bom e misericordioso e a sua bondade dura para sempre. Isaías diz: Senhor, eu não vou esquecer. Eu vou me apresentar com gratidão. Porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia. Israel, muitas vezes viraste as costas para ti, mas o Senhor sempre se compadeceu de misericórdia desta nação. E ainda hoje esse Deus é misericordioso. Não podemos esquecer que mesmo Deus tendo de misericórdia, as consequências vêm. Deus perdoa a gravidade da morte, o pecado que só leva à morte. Deus perdoa e tem misericórdia da situação mais grave, mas as consequências, elas surgem como ensinamento e disciplina para nossas vidas. Israel estava passando por um momento difícil. Se você observar, você vê que na oração, não foi a oração da boa noite, do bom dia, foi a oração, porque oração é conversar com Deus. Tem gente que vai orar que nem numa serva, quando você vai esperar
uma caça, um joelho no chão e outro na mira. Não, ora é se derramar diante do Senhor. Ora é se humilhar, é abrir a boca e falar por si e pelo seu próximo e interceder de ambas as partes. Então observe que foi o que Isaías fez. Interceder diante de Deus, reconhecendo as suas misericórdias. E para isso é preciso ter um coração aquebrantado, ter um espírito contrito. Nem adianta querer orar por si ou pelo próximo, ou por uma causa, com ressentimento, com endurecimento, aborrecido com Deus, revoltado com Deus. Nem adianta fazer isso. Ou acreditando em A e B, se pegando com como pessoas colocam certos intercessores que tem por aí que não pode fazer nada, porque o único é Jesus, que nos liga direto ao Pai, ao trono celestial. Então, Davi, ele foi um homem que amou a Deus, reconheceu na sua vida o amor de Deus pela a sua vida. Você olha que Davi pecou gravemente, mas ele amava a Deus. Deus perdoou o seu pecado, a sua transgressão, ao contrário do rei Saul, que foi separado por Deus para ser o primeiro rei de Israel e desobedeceu, e Deus não teve de misericórdia. Esse negócio que Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Cuidado que a balança, ela é justa. A balança, ela é justa. Primeira coisa que o homem precisa entender, o povo precisa entender, que o Deus que ama, ele é justo, ele é santo. Ele não aceita suborno, ele não aceita mentira, ele não aceita desfácio, ele não aceita engano, ele não aceita sujeira. Deus é limpo. E a Bíblia dizia tanto que aqueles que se aproximem de Deus, entendam que Deus é santo. Alguns morreram por tentar se aproximar de Deus de todo jeito. Você vai ver esse exemplo na lei, tempo dos profetas, claramente. E isso com a intenção de fazer coisas boas, mas não estava adequado para aquele. Então, quando o profeta Isaías entra na presença de Deus para interceder, ele está no meio de um povo que estão em situação de pecado, de desobediência a Deus. Mas ele está bem. E através dele, como um porta-voz, ele entra na presença de Deus e faz essa oração sábias, com entendimento, intercedendo pelo povo de Israel e glorificando a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade com aquela nação. E esse Deus ainda é o mesmo. Esse Deus ainda não mudou e nem vai mudar. Precisamos entender que ao se aproximar de Deus, devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Pedir perdão, se arrepender. A Bíblia diz, quando adentrar a casa de Deus, guarda o teu pé. E não pense que seja o pé físico não, viu? É a atitude. Por isso que eu já disse, quem ama a Deus não anda de todo jeito. É atitude, é atitude. Quando pisar o pé, olha como é que está chegando com a tua vida espiritual. Olhamos como é que estamos chegando diante de Deus. Principalmente que Ele é um Deus justo e santo. Que Deus nos ajude. Até a próxima, em nome de Jesus, se Ele permitir.